Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos aqui para continuar com as nossas atividades no que diz respeito ao estudo da obra Palavras de Vida Eterna. Já iremos para o capítulo de número 63, intitulado No Campo da Vida. Emmanuel traz este versículo, esta passagem, esse relato dele a partir do versículo 19 do capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Nós fomos verificar na Bíblia de Jerusalém essa passagem e tem esse versículo aqui, ele tá dentro de uma perícope que vai do versículo 17 ao versículo 19. E tem uma titulação para essa perícope, que é o retrato do cristão rico. Paulo faz aqui a sua observação. Eu vou ler os três versículos, que é curtinho, para a gente ter uma ideia da orientação que Paulo dá a Timóteo no que ele deve transmitir para as pessoas, todos aqueles que estão em seu caminho, que cruzarem seu caminho. E aqui especialmente no que diz respeito ao retrato do cristão rico, essa exortação que é feita para as pessoas mais aquinhoadas de recursos amoedados. Então ele diz o seguinte, o texto bíblico: aos ricos deste mundo exorta os que não sejam orgulhosos, nem coloquem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que nos provê tudo com abundância para que nos alegremos. Que eles façam o bem, se enriqueçam com boas obras, sejam pródigos, capazes de partilhar. Estarão assim acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro, a fim de obterem a verdadeira vida. Então a gente vê aqui que nesses 3 versículos, a exortação de Paulo a Timóteo é que ao encontrar com esse grupamento de pessoas que estejam nessa condição de mais possibilidades financeiras, que elas sejam exortadas, a prática da fraternidade, a prática do bem, a prática da caridade. Que eles façam o bem, se enriqueçam com boas obras, sejam pródigos, capazes de partilhar. Então, que esses bens que eles possuíam lá à época, e que a gente pode exortar isso no tempo atual, que nós sejamos capazes de partilhar. Aqui está uma referência ao cristão rico, mas não necessariamente, e ele está falando mesmo de riqueza material, mas não necessariamente nós que temos alguma condição mais favorável que outros, que a gente também tem essa responsabilidade, e essa capacidade de partilhar os bens que temos em nossas mãos, dentro das nossas possibilidades, obviamente. Então, a gente percebe aqui essa exortação, essa indicação de Paulo, que Paulo faz a Timóteo, para que esses nossos irmãos tenham essa compreensão, que o que nos conduz a Deus é o exercício do bem, o exercício da caridade. Então vamos ao texto que Emmanuel nos traz. Vamos ver aqui a sua interpretação. E a gente vai perceber ao longo do texto que aqui ele já dá uma outra conotação, Emmanuel dá uma outra conotação no que diz respeito a esse versículo 19. Ele já utiliza essa riqueza no sentido mais amplo, Então vamos lá. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento,
aproveitar é a palavra de ordem. Então, se eu almejo me aperfeiçoar, se eu tenho como objetivo a minha transformação, a minha reforma pessoal, então aproveitar é a palavra de ordem. Aproveitar o quê? O tempo, as possibilidades, as oportunidades, né? Utilizar as conquistas já adquiridas e compartilhar essas conquistas com outros. E aí ele nos convida a verificar, por exemplo, ele nos diz: repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza constante. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Então, para a produção do pão, você tem todo um processo de plantio ali da semente do trigo, né? o adubo, a aguação, para que haja um desenvolvimento dessa planta e ela possa nos fornecer, a partir da sua essência, né, a matéria-prima que há para que seja produzido o pão, esse pão que nos alimenta até os dias atuais. No lar, a importância da limpeza, né? O clima reconfortante do lar é produto da limpeza constante. Agora a gente tem que entender aqui também, retornando um pouquinho à questão do pão, não só o pão material, né? Mas o pão espiritual. A gente tem que estar atento a essas conquistas, né? É claro que o pão material ele é necessário para o alimento do corpo, que necessita dos nutrientes para a sua manutenção. E o clima reconfortante do lar, produto de limpeza constante, a limpeza física, obviamente. Se você tem um ambiente sujo, totalmente desarrumado, se torna um local desagradável, né? Mas ao mesmo tempo, essa limpeza, esse clima reconfortante, ela passa também pela nossa limpeza mental, né? Quando nós entendemos que a forma como nós vamos lidar com as pessoas dentro da nossa casa, com a nossa vizinhança, especialmente aqui na casa, que é o que está de forma mais direta, o nosso lar, o lar onde cada um de nós habita. Claro que se nós quisermos ter uma amplitude maior no que diz respeito a essa condição de lar, a gente também pode ter aqui a Terra como o lar, como o planeta que nos acolhe, não é? E que nós precisamos também cuidar dele, da mesma forma que nós precisamos cuidar aqui do micro, da nossa casa, do nosso lar, cuidar da nossa limpeza mental, também nós precisamos também cuidar de modo material do nosso planeta, cuidando para não poluir, para não desmatar, tentando ter um desenvolvimento que seja sustentável, né? Que a gente possa fazer uso desses bens da natureza, mas que a gente possa repor esses bens para que as gerações futuras elas possam também usufruir disso. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. E aí a gente, mais uma vez, pode fazer referências aqui a materiais que não são mais úteis para nós, mas que podem ser extremamente úteis para outro. Bens móveis, né? É uma roupa, um calçado, enfim, é um móvel, tudo que a gente possa, que não esteja mais sendo do nosso uso, que a gente possa compartilhar com outros, porque certamente alguém estará precisando disso. E a gente tem que se despojar também do que é inútil em nosso ser. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? A prepotência, a ignorância.
Então, todas essas são questões que precisam ser despojadas por nós, que são questões inúteis. Muitos aspiram à tranquilidade apegando-se à inquietação, enquanto muitos pretendem a primazia da fé, rendendo pleito à negação de si próprios. Querem a paz, guardando-se irritadiços, e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. Vejamos a contradição, né? Nós buscamos a tranquilidade, mas queremos a tranquilidade, aspiramos à tranquilidade, mas nos apegamos a questões que nos inquietam, que nos trazem desequilíbrios, né? Então, enquanto muitos pretendem a primazia da fé, rendendo pleito à negação de si próprios, ou seja, como se você mesmo não fosse importante, negando a si mesmo, né? Estabelecendo uma fé equivocada e em que você nega a si próprio no sentido de que você não tem nem o respeito por si. Como, se você não tem respeito, como que você vai adquirir respeito de outros? Né? Então, como Deus vai nos enxergar, como o Criador vai nos enxergar se nós não estamos fazendo bom uso dos talentos que Ele nos concedeu? E a contradição aqui da paz, e nós estamos sempre buscando coisas que nos tiram do eixo, que nos tornam irritadiços, né? As conquistas materiais mais e mais, não nos contentamos com aquilo que já adquirimos e acabamos indo em busca de mais. E aí nós perdemos aí essa paz que buscamos. É natural estejamos nós sob a carga de avelhantados problemas de existências anteriores, problemas da atual existência, que vão se acumulando, né, ao longo da nossa vida. Herdeiros de passado culposo, é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Olha o convite aqui, né? A orientação que Emmanuel nos traz. Nós somos herdeiros de um passado culposo. Então, nós precisamos revisar as nossas próprias tendências. Desculpem. Nós precisamos fazer uma autoanálise. Aquela exortação que Santo Agostinho nos faz, que ao final de cada dia a gente possa sentar antes do repouso do corpo físico, a gente reflita sobre as nossas atitudes daquele dia. O que de bem nós fizemos, o que de mal nós produzimos, né? E para que a gente possa, no dia de amanhã, tentar aprimorar o que já temos feito de bom e melhorar, modificar aquilo que não tem sido feito da forma mais correta. Para isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Então, tudo que vem ao nosso encontro, a gente precisa tirar as boas lições daquilo ali. Se nós estamos vivendo um momento de dor e sofrimento, a gente tem que partir do pressuposto de que se eu estou vivendo aquilo é porque há uma razão para que aquilo aconteça. Não nos esqueçamos que nós somos espíritos imortais e que já vivemos diversas experiências no corpo físico e temos acumulado aí muitos dissabores e também algumas conquistas, né? Então, se eu me percebo orgulhoso, eu tenho que olhar para dentro, eu tenho que olhar para eu me perceber como eu estou sendo. Se eu me percebo ignorante, bruto com as pessoas, eu tenho que me trabalhar nesse aspecto. Se eu me percebo um cara ranzinza, né, sempre mal-humorado, eu tenho que estar olhando para isso,
para modificar esse aspecto também. Enfim, se eu tenho muito apego aos bens materiais e desejo acumular isso de forma exagerada, então eu estarei também cometendo erros, porque tem outros irmãos meus que necessitam daquilo que é supérfluo para mim. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Recolherás aquelas que te enobreceram. Não comprarás aflições. Preocupar-te-ás com o que for justo. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem para a divina luz da vida real. Então, a gente não pode sintonizar, a antena do coração não pode estar sintonizada com as mensagens que vêm de toda parte, porque vem todo tipo de mensagem, vem todo tipo de informação, todo tipo de energia, podemos dizer, que podem nos afetar. Então a gente tem que selecionar essas energias. Selecionar no sentido de que a gente se deixa afetar por aquilo que é bom, por aquilo que é positivo. E aquilo que não nos soma, que não traz uma soma positiva, obviamente toda soma é positiva, que nos traz uma soma de conhecimentos, uma soma de experiências boas, a gente tem que olhar para elas com cuidado. Não descartá-las. Se a gente puder contribuir para ajudar na transformação dela, a gente faz isso. Se a gente não pode, no momento, a gente faz uma oração, uma prece e pede a Deus que a pessoa que está vivendo, que está transmitindo aquela mensagem ali, ela possa ser tocada, perceber o mal que está produzindo. Então a gente recolhe aquelas que nos enobrecem, né? E não vamos estar comprando aqui as aflições. Elas surgirão na nossa vida. De certo modo, elas surgirão, porque nós estamos nesse processo de reajustamento com a lei divina. E esses momentos de reajustamento, eles nos trazem dor. É natural que assim seja, né? Por que nos trazem dor? Porque o resultado daquilo que nós buscamos, daquilo que nós plantamos e que agora nós estamos colhendo. E quando não é um bom plantio, quando nós plantamos, ao invés de plantarmos flores, estamos plantando espinhos, então nós vamos colher o espinho, que pode nos machucar. Então, essa é a solicitação de Emmanuel, né? E só para finalizar, não te esqueça, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem, né? Então, todos estamos vivendo, uns estão passando pela vida, infelizmente. Muitos de nós que hoje conhecemos a doutrina espírita, já vivemos experiências assim, na encarnação atual, que cabem muitas reflexões, né? Então, quando a gente compreende isso e começa a trabalhar dentro de si todas essas questões, a gente consegue encontrar o nosso rumo, consegue encontrar o nosso caminho. Então, meus irmãos, era isso que nós tínhamos para hoje, que essa mensagem de Emmanuel possa tocar nossos corações, vocês que estiverem nos assistindo neste momento, em seus lares, onde quer que seja, que vocês possam receber essas energias que vêm da mensagem de Emmanuel, em que, nessa parceria maravilhosa com o querido Chico, nos trouxeram essas verdadeiras pérolas, né, do Evangelho que nos ajudam a melhorar o nosso existir, o nosso cotidiano, o nosso modo de ser, o nosso modo de viver. Então, que Deus possa abençoar cada um e a cada uma de vocês em seus lares e onde quer que estejam. Fiquem na paz do Cristo.